Exato. Que foi uma história muito bonita. Você conhece, claro, você mencionou meu single, tá nas plataformas de streaming de música, Lorena, lancei no final do ano passado, e na verdade é uma música que eu já tinha apresentado antes, mas nesse arranjo masterizado pelo Bruno da Mangata. Bruno, parceirão, obrigado, Deus te abençoe. O Bruno fez a masterização para a gente fazer a publicação. Foi meu primeiro trabalho publicado nas plataformas de streaming, o que no passado seria o meu primeiro disco, né? Foi ali, foi esse single. Para esse ano eu tenho alguns outros projetos para viabilizar, mas foi um laboratório. E foi um resultado, um retorno assim muito bacana, aquela música Lorena, Lorena, Lorena das mil tradições, Lorena, Lorena, em prosa, poesia e canções. E nós temos tudo isso em Lorena, né? Temos muito prosa, poesia e canções. Prosa, poesia e canções. E eu trouxe nessa música, por exemplo, eu trouxe elementos das minhas memórias de Lorena. Por exemplo, uma época que eu frequentava Lorena aos sábados de manhã, que eu vinha de Cachoeira Paulista, fazia um curso aqui, e eu passava pela principal, descia ali a principal, desde lá de onde hoje é o Pão de Açúcar, né, até a praça, que era próximo da praça. Eu descia encantado pelos bem-te-vis que cantavam no meados de setembro, lá no começo, final do inverno, começo da primavera, os bem-te-vis. Então, eu trouxe esses elementos para a música e para o texto que eu escrevi. E o retorno é um retorno tão puro e tão natural que a gente... Eu fico surpreso sempre que alguém se refere ao meu trabalho, justamente por conta dessa crítica. E o que foi que te inspirou? Não só essa sua lembrança da rua principal, o som dos bem-te-vis, acredito que os ipês amarelos também possam fazer parte dessa lembrança. Quais outros elementos foram importantes na criação, na composição do Lorena? A canção Lorena, ela, se você percorrer a letra dela, você vai encontrar inúmeras referências que eu trago dessa minha experiência com a cidade, com a cultura da cidade. Eu considero Lorena, quando eu falo na música que Lorena é uma pequena porção do Brasil, é porque eu vejo muito Brasil aqui. A gente tem gente de tudo quanto é canto, vem pessoas para as universidades, a gente tem histórias em Lorena. Lorena é a sede da nossa diocese, está aqui em Lorena. Então Lorena tem um contexto muito rico culturalmente e muito representativo. Historicamente tem uma participação muito boa também, né, no cenário nacional, né? Também. E aí por isso que eu uso aquele trecho, pequena porção do Brasil, que tem o Brasil inteiro aqui, e é uma gigante paulista, as margens do rio, e aí eu puxo o Rio Paraíba. A importância que teve na Revolução de 32, né? Na época da cultura cafeira, né? Já desde os bandeirantes que desembarcavam aqui no Porto, Nossa Senhora da Piedade. Aliás, o que deu origem à cidade. Deu origem à cidade. E trago a religiosidade também. Sim, que é latente, né? Piedade, olhai pelos seus, ouvi nossas preces, rogai junto a Deus. E aí oro pelas pessoas. Deus abençoe esta terra, seus filhos, amigos que vêm para ficar ou que passam. Tanta gente vem para cá e aí depois volta para sua terra, volta para o seu lugar, vem, se forma aqui e volta para casa. Passantes que sejam, jamais se esqueçam, e ao lembrar bendigam seu nome. Tão bonito a gente ver as pessoas que passam por aqui falando daqui. Algumas não, tudo agrada a todos, mas exatamente. É bacana. Eu tenho contatos de pessoas que passaram por aqui, os amigos da faculdade, enfim, e a gente tem todo esse contexto de memória. E aí, na parte C da música, né?
Para sempre eu hei de guardar no meu peito as memórias, imagens, histórias, a gente e as praças, palmeiras, igrejas e os seus bem-te-vis, a cruz de Lorena em seu rubro estandarte, sobre a flor de lis. A bandeira de Lorena, a história que tem na bandeira, é muito rico. E aí eu trouxe tudo isso para essa canção. Essa canção especificamente, que é só um dos tantos trabalhos que eu tenho, ela me rendeu algumas histórias muito interessantes. Uma delas foi uma moção de aplauso que eu recebi na Câmara. Foi a primeira vez que eu tive um reconhecimento público formal, né, da municipalidade, enfim. Foi muito bacana. Legal. Isso foi por conta de um clipe que a gente montou e lançou no dia 14 de novembro de 2023. Aniversário da cidade. Que foi um clipe com fotos do Tatá Cardoso, um grande parceiro. Sim, amigão de todos nós. Fotos do Tatá, vídeos do Nicodemos, outro parceiraço. Vai estar com a gente em breve aqui também, vamos falar. Ele documentarista, tive a alegria de entrevistar um documentarista, uma pessoa que tem memórias de Lorena registradas num acervo riquíssimo. Exatamente. E a gente, com esse conjunto, a gente produziu um clipe. E aí Milena Coura cantou comigo, Carol. E esse clipe foi o que motivou a moção de aplausos. Nesse clipe, especificamente, com o contexto de Lorena que a música trouxe, com as memórias que a música trouxe, com as imagens que a gente conseguiu compor ali, teve, por exemplo, uma amiga muito querida da família, que ela já morou fora de Lorena durante algum tempo da vida e que ela tinha um sentimento por Lorena, que ela gostava dos lugares onde ela tinha ido, que ela admirava os lugares, que ela falava dos lugares, que ela via as pessoas onde ela passava, as pessoas falando da sua cidade e cheias de orgulho, e ela não trazia isso para Lorena. E ela relatou para a gente que a partir daquele clipe ela conseguiu resgatar esse amor, esse orgulho de Lorena, de ser lorenense, dos elementos da cidade. Então aquilo foi para ela um reencontro com a cidade. Interessante. Então esse efeito, e aí está alinhado até com o começo da nossa conversa, né? Se descobrir caipira, se descobrir raízes, se reencontrar com a própria história, com a própria cidade, isso é algo que não tem o que pague. Sim. É de um valor assim que não se mede, né? Não se mede. Tem uma outra história que é uma jovem da cidade, e que é uma pessoa de quem eu aprendi a gostar também, e ela, praticamente criança para adolescente agora, ela já, numa dessas enquetes que eu coloco às vezes, né, qual a sua música favorita, para interagir com o público, ela respondeu Lorena. Que legal. A música favorita dela, que ela gosta de ouvir, ela passou a... Beijo, Daiane. E ela passou a seguir o trabalho e tudo mais a partir dessa música. Então, aliás, te seguindo nas redes sociais, capucho.música. Instagram, Facebook? Instagram e Facebook. No YouTube é um pouquinho diferente. Tá. No YouTube pode ir como @capuchovioleiro. Ok. youtube.com/capuchovioleiro. Mas se gravar o capucho.música, entra lá no Facebook, que tá tudo lá. Os caminhos para os outros canais. Sim, enfim, um conecta ao outro. Conecta ao outro. No Instagram, entrar no capucho.música do Instagram, já tem lá na bio o link para ouvir a música Lorena nas plataformas digitais. Streaming está no Spotify, está no Deezer. Vamos puxar da memória? Como você é mais novo do que eu e como você eu posso te chamar de um novo violeiro. Você é um novo violeiro, principalmente violeiro caipira, né? Obrigado. Né? Você é um novo violeiro, você representa essa safra nova de poucos expoentes, porque hoje a gente encontra poucos. É muito gentil, né? Obrigado. Imagina.
Mas eu acredito que você, não só daquela rádio que você ouvia na roça, lá em Cachoeira Paulista, lá no sertão do Bocaina, como o pessoal gosta de falar, né? Você devia ouvir muita gente boa que você tocou e cantou. E os daqui? Quem foram suas referências locais? Quem você conheceu desse mundo violeiro, desse mundo caipira, e que foram pessoas que contribuíram em algum momento na sua formação? A minha formação caipira tem muito da minha mãe, Tá? e da mãe dela, e do pai dela também, dos meus avós, pais do meu pai, que são pessoas da roça, né, que trouxeram. Na arte caipira, aqui na nossa região, eu tenho algumas referências. Sim. Por exemplo, Marcelo Naná Uhum. é uma pessoa que tem um trabalho muito bacana, eu gosto de cantar as músicas dele. Aqui na nossa região, a gente tem grandes nomes que, apesar de não ser exatamente música caipira, tem um pouquinho disso, que é o Dilermando Reis, Sim. que é aqui de Guaratinguetá, Sim. nosso vizinho. Agora, tem algumas referências que passaram aqui pelo nosso vale, ou que nasceram aqui, que são muito importantes, inclusive, o meu último trabalho que eu estou produzindo agora, que é um trabalho também financiado pela Política Nacional Aldir Blanc, se chama Encantos do Vale, em Sim. voz e viola caipira. É um espetáculo que traz apenas músicas de compositores Vale Paraíba. Vale Paraibanos ou com uma relação forte com o Vale do Paraíba. Uhum. Aqui na nossa região, a gente passou por Lorena, inclusive, morou em Lorena, Lourival dos Santos. Tá. Lourival dos Santos, para quem não conhece, ele foi parceiro do Tião Carreiro na maioria das músicas que o Tião Carreiro Tião Carreiro Pardinho, né? Tião Carreiro da dupla, Tião Carreiro Pardinho. Uhum. Aí as mais conhecidas, né, o Pagode em Brasília, Tá. o Rio de Piracicaba, Famosíssimo. tudo música de compositor Vale Paraibano. O que eu já citei antes, Renato Teixeira. Renato Teixeira nasceu em Santos, cresceu, eu já ia chegar nele. Renato Teixeira nasceu em Santos, cresceu primeira infância em Ubatuba e passou a maior parte da infância e adolescência em Taubaté, Vale do Paraíba. A minha, talvez, maior referência nas composições hoje, além do próprio Renato Teixeira, é o Eupídio dos Santos. É um artista que um compositor que tem uma obra vultuosíssima e que uma boa parte de seus trabalhos inéditos se perderam em 2010, quando teve aquela enchente em São Luís do Paraitinga. Uma tristeza aquilo, né? Apesar disso, muita coisa ainda existe, muita coisa foi recuperada, foi salva. E eu tenho contato com a família do Eupídio. Tenho o pessoal do Grupo Paranga? Pessoal do Paranga. A Regina se tornou minha amiga. Que máximo. Regina, filha do Eupídio. Eu, ano passado, cantei na Semana Eupídio dos Santos. Foi um presente que eu recebi. Legal. Cantei na sede do Instituto para a família do Eupídio. Eu já brinquei carnaval em São Luís, as marchinhas do Grupo Paranga. Do Paranga. Paranga é tradicionalíssimo, né? Tradicionalíssimo lá. E tive essa honra. Para mim foi um marco. Esse ano de 2024, ele, na minha história, eu não digo nem carreira, mas na minha história como artista, eu tive 2 episódios muito marcantes, 3, né? Porque um foi o primeiro lançamento, né, dessa produção musical, que foi Lorena. Agora, 2 episódios que para mim significaram muito. Um foi abrir a apresentação do Renato Teixeira na Lorena Vale. Sim. Uhum. Para mim significou muito. Com certeza. E agradeço, inclusive, a Prefeitura de Lorena, na época, o secretário Leandro Meirinho, que me fez o convite para fazer essa abertura. E que eu acho uma ação muito válida quando a cidade faz algum festejo que traz algum nome de renome nacional ou regional para abrir um show, de que a abertura desse show seja com um nome local que pode ser... Que tem alguma referência. Que tem uma referência, que tinha uma relação do mesmo estilo musical. Para mim foi muito especial. Né? Eu acho muito isso extremamente válido, eu acho muito louvável quando se faz isso. Eu gosto muito da obra do Renato Teixeira, me inspiro muito nos trabalhos dele. E faz parte da minha formação. E para mim foi um momento
assim, de êxtase, estar no mesmo cartaz, abrir o espetáculo, estar no mesmo palco. E aí... É aquele outro lado do orgulho que a gente falou, mas que é, vamos dizer, o bom orgulho, né? Por é uma satisfação imensa. E não que eu mereça, porque eu ainda acredito que eu não mereço, porque aí é outro orgulho falando, né? Sim, te sabotando, né? Sabotando. Por que não, né? Mas é uma satisfação imensa. Sim, com certeza. Foi essa, e foi a participação na abertura da Semana Eupídio dos Santos, que é um evento que acontece todos os anos em setembro, em São Luís de Paraitinga. E eu participei da abertura esse ano, junto com o Moreno Verá, esse ano que passou. O Yuri Garfunkel também, o Lula estava acompanhando o Yuri, e a gente fez uma apresentação, uma roda de viola na casa, onde é o Instituto Eupídio dos Santos hoje, foi a casa onde morava a viúva do Eupídio, e cantei músicas do Eupídio dos Santos para a família do Eupídio dos Santos, para as filhas, os filhos dele, e se emocionaram e me elogiaram, e sabe, assim, foi algo... Puxa. É a mesma coisa, você imagina a sua filha, né, que você tem, né? Tem duas. Imagina as suas filhas daqui a 30 anos, 50 anos, com esses registros, né? A sua filha daqui a 50 anos com a família dela, e de repente aparece alguém lá que estuda música e que fez um resgate da música do passado de Lorena e toca na sala para elas com uma viola, toca Lorena. É isso, não tem... É indescritível. É indescritível, indescritível, né? É indescritível. Eu espero que isso aconteça. Mas eu vou deixar o tempo correr, bastante tempo correr. Espero que demore bastante para eu não estar aqui. Né? Que bastante mesmo. Aí você está citando, você falou de vários outros compositores, de vários compositores que passaram, que estiveram aqui na nossa região, e a gente tocou um pouco antes na questão desse processo de educação. E que muitas vezes esses nomes não são conhecidos do grande público, porque não são nomes que são levados em escola, não são nomes em que professores de arte ou de literatura, que muitas vezes não pegam esses trabalhos para poder apresentar aos seus alunos. E isso também se perde um pouco, né? Porque ainda mais hoje, com essa velocidade de comunicação que a gente tem o tempo todo, principalmente com o celular na mão, as coisas mudam a cada segundo, eu vejo isso com uma certa tristeza, porque esses bons exemplos, eles vão se perdendo ao longo do tempo. Porque tanta informação sobre... eles vão sendo sedimentados cada vez mais por tantas outras informações que às vezes a busca se torna perdida por aquilo, ou uma busca difícil. Como você, sendo um membro da Academia de Letras, sendo uma pessoa sensível que faz música, porque a música ela te abre um leque de sensibilidade muito grande para poder entender, compor e transformar aquilo em letra e música, como que você, nos momentos que você percebe que essa sedimentação está acontecendo, o que te passa pela cabeça como um possível resgate disso que pode se perder, da nossa história? E isso vale para o Brasil todo. Eu sou bem otimista nesse aspecto, tá? A gente está num momento muito delicado de aprender ou de reaprender a utilizar algumas ferramentas. Certo. E a gente está tendo muita dificuldade, eu estou falando agora em comportamento, e eu começo falando por mim, né? A questão da tela e do entretenimento e dos algoritmos, isso é algo que a gente não está preparado para lidar, para conviver. Porém, a gente já está percebendo essa dificuldade e, de alguma forma, a gente tem trabalhado isso. Certo. Sem querer levantar polêmicas, nem discutir os méritos da questão, de maneira a gente tem hoje, por exemplo, uma medida com relação ao uso de celular nas escolas. Sim. Polêmico, está levantando debate e tal, mas é uma reação. Eu vejo, primeiro, antes de tudo, além do juízo de valor, eu vejo como uma reação a essa dificuldade de lidar com esse tipo de ferramental novo. Junto com isso, eu vejo que à medida em que a gente aprende a utilizar essas ferramentas, elas podem abrir algumas possibilidades de facilitação de acesso. É aí que eu gosto.
porque a gente tem, se a gente souber usar, a gente tem A informação na palma da a mão. gente tem vídeo de gatinho, mas a Aham. gente tem também Aham. registros históricos. Exatamente. A gente tem meme, mas a gente tem também Um histórico pronto de quem foi aquele, de quem foi, por exemplo, a gente citou Monteiro Lobato, você consegue um resumo. a gente tem um conteúdo, um acervo Sim, absurdamente grande e disponível. sim. Então, nesse aspecto, eu vejo com muito otimismo a oportunidade, por exemplo, dos professores levarem para as salas de aula os nomes de grandes artistas, de grandes empreendedores, de grandes personalidades da nossa região. Com certeza. Falando em escola, falando em professores levarem, Encantos do Vale, ele é uma obra possível de visitar uma escola? Absolutamente. Absolutamente. Encantos do Vale é uma militância silenciosa. Não tão silenciosa, ela é barulhenta. Porque tem música. Mas Encantos do Vale é um tributo, para mim é uma militância, é uma missão. Uhum. Sabe? Quando E militância no sentido de mostrar que existe algo e que ela significa e fala disso, sim, né? Sim, Para gerar informação. gerar orgulho bom nas pessoas, esse reencontro. Na verdade, Informação que gera conhecimento e conhecimento que gera saber, né? E por aí vai. e vira um ciclo. Vira um ciclo, Vira um exatamente. ciclo e se realimenta e cresce. Aham. Eu, nesse propósito de trazer o Encantos do Vale, e eu tenho alguns trabalhos além desse também, né, de contextualizar, eu gosto muito de levar contexto para o público. Quando eu faço uma apresentação, não é simplesmente uma sequência de músicas bonitas que eu escolhi e gosto de tocar e vou lá e apresento. Tem um contexto. Eu tenho que tecer um fio ali. Uma conversar com a outra, né? Uma conversar com a outra em um contexto e trazer informação e trazer novidade. É muito bonito ver os olhos das pessoas quando, por exemplo, eu digo que o Rio de Piracicaba tem um dos compositores da nossa região. Sim. E que Nossa. muita gente não sabe. Quando eu começo a cantar as músicas que o Mazzaropi cantava, e digo que são de um compositor aqui de São Luís do Paraitinga, Sim. as pessoas, você vê brilho nos olhos. Com certeza. Então, a intenção é sempre trazer um contexto. Eu gosto muito de produzir espetáculos temáticos. Assim, alguns dos últimos que eu produzi. Um eu chamo de Almir e Renata, apresentei em Cachoeira Paulista no ano passado, só com músicas de Almir Sater e Renato Teixeira. Em parceria ou individuais, mas eu trago, e mesmo nesse show eu faço uma contextualização, e aí eu uso, por exemplo, quando eu trago o Almir Sater, eu uso as diferentes afinações da viola, explico isso para o público e trago esse contexto. Quando eu trago Encantos do Vale, eu trago um pouco dessa raiz e vou contextualizando essa raiz e vou trazendo para as pessoas o conhecimento disso, e às vezes não o conhecimento da canção, mas a revelação da ligação que ela tem com essa canção. A ligação que as pessoas já têm com aquele contexto. Então, nesse sentido que eu chamo de militância, porque é resgatar o orgulho de ser caipira. Então, trazer um contexto. Qual que é a relação? Me surgiu uma pergunta aqui agora, você falando dessas conexões, dessas relações. Como é que surgiu essa relação da música caipira, do modo de ser caipira de tocar, com um instrumento que tem mais cordas do que o violão comum? Porque no meu parco entendimento, o violão seria um instrumento mais popular do que a viola. Sim. Né? Porque aí surge o violão com 6 cordas, aí surge a viola, no caso a sua tem 10, né? A minha tem 10. Tem 10 cordas. Por que surge esse instrumento? Você sabe alguma coisa a respeito do surgimento? Esse instrumento ele veio antes do violão, na verdade. Ah, ele é anterior ao Esse violão? instrumento ele deriva do alaúde árabe, que quando teve a invasão A Península da Península Ibérica, veio com os portugueses. Veio o alaúde árabe para aquela região da Europa, e a viola, sendo uma evolução natural,
daquele instrumento veio nas caravelas. Que máximo. O violão ele aparece meio que em paralelo, mas um pouco depois disso. Então o violão não é um modelo simplificado da viola, não, não, são paralelos. São paralelos. Na verdade, os instrumentos de cordas, todos eles são paralelos, né? Assim, um deriva do outro, um contribui para o outro, sim. E lá na frente aquele sofre influência de um que sabe. Então isso se mistura muito para a gente chegar nas... É muito complexo isso, né? Sim, sim. Dá um outro bate-papo. Essa formação dá um outro bate-papo só para falar disso. Mas a viola veio, a gente brinca que veio nas caravelas, né? Os padres jesuítas usavam as violas para evangelizar, para catequizar, para educar, enfim, até como forma. A gente não tinha aqui esse aspecto da música harmônico. Uhum. A gente tinha as músicas que eram cantadas nas Américas, eram mais melodia, não tinha a harmonia, que é uma contribuição que também vem lá dos árabes, né? E aí também dá um outro bate-papo, só essa questão da divisão de escala, né? E das influências. E aí a viola veio, e ela veio evoluindo, né? No passado era muito mais comum se ver viola de 12 cordas também. Sim, que acho que é mais tradicional, né? Ou não? Não diria que é a mais tradicional. Alguns defendem que sim, mas há controvérsia. Existe essa controvérsia. Existe, né? Essa controvérsia. Tem gente que é quase que religião, sabe? Tem gente que defende a viola de 10, tem gente que defende a viola de 12. Hoje, o que predomina é a viola de 10 cordas. Tá. A gente tem alguns fabricantes artesanais, que a gente chama de luthier, algumas oficinas, alguns ateliês de luthieria que fazem a viola de 12 cordas sob encomenda, mas não tem hoje nenhuma viola em linha de produção de industrial, por exemplo, e a gente nem tem encordoamento no mercado para as violas de 12 cordas. Então, quem tem violas de 12 cordas tem que fazer uma ginástica para conseguir encordoar a viola, por exemplo. E que é uma relíquia, né? É uma exclusividade, vamos dizer assim. E é legal você falar isso, dessa origem, né, de como a viola chegou aqui pra gente, né, fiz esse trajeto todo de uma península arábica que chegou numa península ibérica que veio com as caravelas para cá, e quando chega aqui depois de um tempo que começa a escravização, se encontra com outro grupo que foi trazido para cá, aí que foi trazido à força, eu estou falando do período de escravagista, onde eles não tinham um instrumento de corda, mas eles tinham a musicalidade na questão do compasso, na questão de outros instrumentos de percussão, exatamente, e que deu um casamento muito bom de tudo isso. A gente tem as fusões culturais, né? A gente tem as fusões culturais, isso é absurdamente rico. O próprio pagode de viola já é a fusão de vários ritmos. Né? O Tião Carreiro, quando ele montou isso, ele não diria que ele montou, há controvérsias também, né? Mas quando ele criou isso, quando ele evoluiu para isso, alguns outros toques, ele também fez fusão de vários ritmos, enfim. E essa contribuição cultural que veio, parte da Europa, parte da África, formou isso aqui que a gente tem hoje no Brasil. Então, muitos ritmos a gente tem graças a essa junção. Você pega os guaranis ali do Paraguai, da Argentina, a gente tem o ritmo guarânia, por exemplo. Guarânia, né? Eu não vou tocar nenhum específico para depois não ter problema de direitos autorais ali no seu vídeo. Porque nós temos esse problema, né? Mas a gente tem vários ritmos, várias fusões que acontecem em função dessa mistura de culturas. Então, resgatar essas raízes e compreender tudo isso faz a gente se apaixonar até. Jofre, você está dando uma aula aqui pra gente. Imagina. E você, além de ter esse conhecimento todo, você tem o seu trabalho. Aí eu te pergunto o seguinte, você disse que seu trabalho cabe numa apresentação escolar, né, o Encantos do Vale, que é a sua proposta, o seu projeto. Especificamente. E você também tem o seu show solo, o seu show
a sua banda, onde eu acredito onde você deve lançar algumas pílulas desse conhecimento entre uma música e outra, o tempo todo. É normal, né? É o que eu gosto de fazer. Quem detém conhecimento gosta de passar para frente. E aí eu te pergunto, quem quiser contratar o Jufre, também através dessas redes sociais que você deu para a gente? Pode falar comigo através das redes, pode falar comigo direto no telefone, 12 981 968160. Vai estar aqui na tela. Vai estar escrito aqui em algum lugar, 12 981 968160. Esse número é o WhatsApp também, é telefone. E pelas redes também pode me chamar que eu respondo por lá e a gente ajusta o melhor show, mais ou formato. menos? Varia muito dependendo da demanda. Tá? O padrão é 90 minutos de apresentação. Tá. Tá? Mas a gente trabalha com eventos mais densos, que eu chamo, né? Que são eventos com várias atrações, e ali você tem 1 hora para fazer. E tem aqueles eventos em que a gente tem mais liberdade de se envolver com o público, e o público também participa. Eu gosto muito de fazer brincadeiras com o público, que aí pode passar de 2 horas se a gente tiver tempo para trabalhar. Não, e qual o público que não gosta dessa interação com um artista, né? Isso é sempre muito bem-vindo. Olha, eu tenho a felicidade de receber ou de ser recebido por públicos muito acolhedores. Com certeza. Sempre, onde eu vou, a viola é muito bem recebida, eu vou de carona. Ela tem essa característica de abraçar o público, encanta, né? Ela encanta. Ela traz uma, eu vou chamar de magia, Sim, porque é todo um conjunto de contextos e elementos culturais e memórias afetivas das pessoas que faz com que essas experiências sejam muito ricas e calorosas. No show do ano passado do Renato Teixeira, eu me peguei surpreso de quanto eu conhecia de música dele. Quando ele cantava, eu falei assim, gente, eu conheço essa música. Aí você se dá conta, assim, a gente conhece bastante música, a gente não se dá conta de que aquilo pode ser chamado de música regional, música caipira, não sei o quê. Indo já para a nossa reta dos boxes, eu queria te fazer uma pergunta. Você, músico, o que você entende, de acordo com o seu conhecimento? Gente, a gente está falando aqui respeitando todas as vertentes, todas as opiniões que existem no mercado. Eu estou apenas pegando a impressão de um artista que está aqui comigo. Quando eu digo que quem não gosta de viola brasileiro bom não sou eu, é o Tião Carreiro. Exatamente. Para você, eu estou te fazendo essa pergunta Sim. Porque eu, pela minha história de vida, né, eu já estou no Zenta, né, eu vi que a música, chamada música caipira, música sertaneja, ela tomou caminhos diferentes. Ela se dividiu em alguns cantos, ela voltou a cruzar em outros e tudo mais. Mas para você, como é um músico da área, um músico atuante, de que maneira você enxerga essa diferença, e se há essa diferença entre música raiz, a música caipira e música sertaneja? Qual é a sua opinião a respeito disso? A música caipira e sertaneja tem a diferença técnica. Para começar aí. Eu colocaria também uma terceira classe, que é a música folclórica. Tá. Que ela pode ser caipira ou não, pode ser urbana, enfim. A música folclórica, a caipira e a sertaneja. A música caipira, ela é dessa nossa região. Eu não tenho música caipira do Nordeste. Uhum. Embora no Nordeste se crie galinha caipira. Sim. O termo galinha caipira vai, mas a música caipira não. Lá é a música nordestina, a música sertaneja do sertão nordestino. Lá não tem música caipira. Então, música caipira a gente já estabelece um nicho geográfico aqui. Uhum. Então, a gente tem a música caipira é daqui. Música sertaneja é aquela que fala do sertão. A música caipira é sertaneja. Certo. Ela fala da vida no sertão, da vida no campo. E a gente tem o que talvez seja uma quarta categoria, e talvez aí esteja a sua pergunta, que é a música pop comercial com um apelo sertanejo, ou com elementos sertanejos, mas que já não é nem sertanejo mais.
Uhum. É uma música que preserva alguns elementos, e aí alguns, na boa parte dos casos, alguns poucos elementos que remetem à cultura e tradição sertaneja e principalmente acordeon, né, por caipira, exemplo. seja nos instrumentos, na maneira de tocar, algum ritmo aproximado, mas que tem um apelo muito mais comercial do que um apelo cultural. Certo. E isso preocupa na medida em que, quando você tem um apelo comercial, você tem um comércio envolvido. E você tem um financiamento comercial envolvido, e aí você tem um direcionamento específico também envolvido. E você perde o compromisso com as raízes, você passa a ter o compromisso comercial daquele contexto. E que dentro de um cenário capitalista, esse conteúdo comercial ele passa a crescer, porque ele atende uma demanda. Quem disse isso essa semana, não sei se você viu, é um produtor musical e músico brasileiro, Afonso Negro. Não vi. E o Afonso Negro, para quem é mais jovem, eu te mando depois no WhatsApp, até eu repostei isso. Ele fala, o Afonso Negro foi de uma boy band brasileira, só que me confundo se era Dominó ou Polegar, ele era um desses rapazes que lá nos anos 90 fez sucesso, e ele virou produtor, ele é músico e tudo mais. E ele fala justamente disso, e ele não fala com desprezo da música que ele está citando. Ele estava falando a respeito dessas músicas que a gente ouve no rádio, mas que hoje no rádio você passa de estação para estação, é tudo igual. Você não tem mais aquela Você tem um padrão comercial. Você não tem mais aquela oferta de música que você tinha nos anos 90, em que você tinha uma rádio de música sertaneja, que você tinha uma rádio de pop rock, você tinha uma rádio de rock pesado, você tinha uma rádio de MPB, em função dessa estrutura mercadológica que é muito forte hoje em dia, e é uma indústria muito rica. Né? Então ele faz uma crítica nesse sentido, ele não está criticando nenhum elemento musical, nenhum grupo, nenhum cantor, nenhuma cantora que está nesse nicho. Eu procuro fazer dessa forma também, respeitando o trabalho do coleguinha. Exatamente, mas há de se entender de que chega-se num ponto que não dá nem para você fazer comparação, né? Você não dá para comparar a música sertaneja, vamos dizer, de Chitãozinho e Chororó, com o Tião Carreiro e Pardinho, embora eles já tenham tocado juntos. Porque um é o raiz, o sertanejo, o outro já inclui os elementos sintetizadores, um tipo bateria, back umas modernagens. Umas modernagens, né? Tem umas modernagens. Umas modernagens que eles colocam ali, que também faz parte dessa diferenciação. Então eu acho assim, se você ainda não viu, procure e joga aí no seu buscador lá a opinião do Afonso Negro, que é um elemento bastante interessante. E aí o que me preocupa, e aí a gente volta sempre na militância, né? Que você começa a propagar dentro de um contexto comercial e muito bem nutrido financeiramente, você começa a propagar antivalores. Sim. Ou contextos, ou chamar de valores degradantes, né? A gente tem hoje uma exploração absurda de contextos de droga, contextos de sexo, contextos de antissociais, de comportamento, mas contextos vazios de cultura que invariavelmente promovem uma cultura vazia de valores. O último exemplo que a gente pôde ter disso foi do Milton. A gente está falando de Milton Nascimento, de ter ido para Los Angeles para uma premiação do Grammy Latino e não ter um lugar para ele de destaque, sendo ele concorrendo numa área, numa categoria de jazz. Pior ainda, não ter um lugar minimamente digno. Exatamente, não para arquibancada. Não tinha nem condições de ele acessar esse lugar pela condição física dele. Exatamente. Então foi uma questão de respeito, de dignidade. Sim. Eu acho que foi muito mais digno ele não ter ficado do que se deixar levar, porque é o seguinte,
Tudo bem que isso faz parte de uma produção, mas isso é fruto do que você acabou de dizer, que a coisa se torna tão sem valor e que realmente quando aparece algum elemento de valor você não sabe o que fazer com aquilo aí, e às vezes por desconhecimento você descarta. Né? E aí você começa a ter uma degradação social acontecendo ali. Exatamente. Um esvaziamento. Exatamente. Porque você não traz elementos úteis na arte que você apresenta. Algumas das pessoas que estão nesse mercado não agregam à sua arte elementos úteis para a sociedade, tanto no seu autoconhecimento, que seria resgate da raiz, quanto na sua preservação, que seria a questão comportamental. Então, o foco é uma desilusão vazia que eu vou resolver com um comportamento vazio e no fim das contas tudo se degradou e que ali na frente te gera uma angústia. Não gera nada de bom. Então, com todo respeito a quem trabalha, quem produz e quem... Mas é algo que precisa ser pensado. Não é algo, né, que eu precisa ser pensado, né? Precisa ser pensado. Não é algo que eu me veja fazendo, não é algo que eu considere hoje útil para a sociedade. Com certeza. Projetos, meu amigo, músicas futuras, o que tem para lançar, o que você vai lançar nas plataformas, além do Encantos do Vale, o que tem de projeto por aí, o que tem... Tem projeto para esse ano de mais um lançamento, ainda tá em definição, tá? Mas deve ter ainda um lançamento esse ano. Eu estou agora com o Encantos do Vale em voz e viola caipira. As últimas apresentações vão ser nesse sábado, dia 15, no Parque Águas do Barão. Depois, dia 8 de março, no bairro Santa Lucrécia, ali no Largo, em frente à igreja. E para esse ano tem algumas atividades com a academia também, que eu estou desenvolvendo, e algumas surpresas boas que vêm por aí também. É só ficar ligado então nas redes sociais do Jofre. Capucho.música. Capucho.música, para você ficar por dentro de tudo, prestigiar. E com essa a gente encerra esse bate-papo. Já? Senão a gente ficava aqui, virava a noite. Eu nem falei ainda, não, tô brincando, tem um monte de coisa que eu nem falei ainda. Dá para fazer parte 2. Vamos fazer. Vou fazer parte 2. Mas, Jofre, muitíssimo obrigado por você ter estado aqui. Eu agradeço muito pela honra de estar aqui. Imagina, eu que agradeço, rapaz. Eu quero, assim, fazer o meu encerramento padrão e quero pedir para você deixar no nosso fade, né, de encerramento, que você deixe um trechinho de Lorena, né? E eu quero agradecer você que esteve com a gente até agora. Aproveite e se inscreva no canal. Este é o Vamos Falar, que é possível graças à Política Nacional Aldir Blanc, com produção do Vamos Falar, apoio da Secretaria Municipal de Cultura e realização do Ministério da Cultura. Então vocês ficam agora com uma canção Lorena, do Jofre Capucho, e eu quero agradecer especialmente ao Dom Aparte Hotel, que é o espaço que a gente está aqui hoje, na cafeteria, no Coffee Lovers. Então, meu muito obrigado a Cátia Melilo e ao Mauro Ribeiro pela cessão do espaço, e eu espero vocês no nosso próximo bate-papo. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite, obrigado a você que ficou com a gente até aqui, @capucho.música, entre tantas outras que tem lá, você vai ouvir essa aqui também. Meu coração me pediu pra cantar louvação, exaltar esta terra lorena, pequena porção do Brasil, gigante paulista, às margens do rio. Rio Paraíba, que dá nome ao vale, apontou bandeirantes aos pés da piedade. Piedade, olhai pelos seus, ouvi nossas preces, rogai junto a Deus. Deus abençoe esta terra, seus filhos, amigos que vêm para ficar ou que passam, passantes que sejam, jamais se esqueçam e ao lembrar bendigam seu nome. Lorena, Lorena,
Lorena das mil tradições, Lorena, Lorena, em prosa, poesia e canções. Pra sempre eu hei de guardar no meu peito as memórias, imagens, histórias, a gente, as praças, palmeiras, igrejas e os seus bem-te-vis, a cruz de Lorena em seu rubro estandarte, sob a flor de lis. Lorena, Lorena, Lorena das mil tradições, Lorena, Lorena, em prosa, poesia e canções. Parabéns, Júnior. Obrigado. Obrigado. Mais uma vez. Valeu.